Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Faz umas 2 semanas que nós fizemos um vídeo aqui sobre a importância de elementos de navegação natural, tendo em vista os conflitos que estão acontecendo atualmente no mundo. Estamos em 2024, quase finalizando o primeiro semestre. E agora, estamos no início de maio agora em abril, o pessoal deve ter acompanhado aí, como há suspeitas de que já ocorreu esse problema com os satélites de navegação. Se quiser, o pessoal que quiser acompanhar aí, procurar a notícia, tudo indica que ali no norte do continente europeu, norte do continente asiático, tudo indica que houve um ataque aos sistemas de navegação aérea. Tudo indica, ou por embaralhamento de dados, ou por meio de guerra eletrônica, ou de cyberataque, provavelmente, tudo indica por meio de hackers russos, que prejudicaram e colocaram em risco a navegação comercial, pelo menos. Então, tudo indica que aquilo que nós tratamos aqui nesse vídeo faz umas 2 semanas, está aí na sequência das nossas dicas, já está acontecendo. Portanto, que mais uma vez a importância de ficar atento para elementos de navegação natural, como por exemplo, quando possível, conhecimento sobre o sol, por exemplo, sons, ruídos, né, que pode orientar a pessoa em regiões de área remota, e a antiga, velha e boa bússola magnética plana, que é o que nós vamos tratar aqui também. A bússola plana, como nós já falamos, nós utilizamos aqui sim como meio auxiliar, e também para agora, especialmente agora nesse período de conflito, isso aqui pode ser um instrumento bastante útil, tendo em vista essas possibilidades que tudo indica que já está acontecendo, não a destruição nesse momento de sistemas de navegação aérea, mas pelo menos esses ataques que podem, de guerra eletrônica, cyberataque, que podem comprometer aqueles sistemas ainda que momentaneamente. Por isso que nós utilizamos a bússola. E mais uma importância da bússola, por exemplo, para fazer medição de distâncias. O pessoal que é rastreador experiente sabe disso, mas por exemplo, a bússola, nesse caso aqui uma bússola plana, uma bússola magnética plana, nesse caso aqui, porque tem essa base plana, ela funciona, as bússolas funcionam como um instrumento de navegação indicando direção. Diferente do GPS, por exemplo, que trabalha com coordenadas e track logs, a bússola é um sistema de navegação que indica direção. E além de indicar direção, a bússola funciona também como se fosse um transferidor, indicando ângulos. Ela indica essas angulações, ou seja, a bússola com esse limbo giratório, ela não só, portanto, indica direção, mas ela também funciona como se fosse um transferidor, indicando essa angulação. Com base em uma regra matemática simples, baseada nessas tomadas de ângulos, de angulações, é possível estabelecer, pelo menos em distâncias menores, nesses ambientes mais fechados, estimar a distância que se tem que percorrer, por exemplo, ultrapassar um obstáculo. Por exemplo, nesse caso aqui, um rio, tem essa margem do rio, por exemplo, né, vamos supor que chegasse aqui e o rio tivesse cheio com essas chuvas recentes, tivesse muito cheio, tivesse com uma corda, com um cabo solteiro aqui, e precisasse saber, por exemplo, se daria para lançar uma pessoa. Isso é perigoso, nós não estamos recomendando fazer isso, mas em algumas situações pode ser. É assim que se faz eventualmente os resgates aquáticos, quando se tem que fazer o transbordo e chegar do outro lado da margem. Em algumas situações essa é uma estratégia, amarrar o resgatista, o que está habilitado para resgate aquático, lança ele com uma corda amarrada, ele vai pela correnteza até chegar na outra margem, descendo o rio, volta, faz a ancoragem do outro lado e daí pode passar a pessoa. Mas, por exemplo, para lançar aqui, para saber se o cabo, por exemplo, teria essa extensão necessária não só para cruzar o rio, mas para fazer a ancoragem do outro lado, com a bússola, por exemplo, daria para fazer uma estimativa de distância. Nós não vamos especificar exatamente como se faz isso aqui, nós tratamos disso presencialmente, mas o pessoal que é rastreador experiente sabe disso. Mas, por exemplo, pegando a bússola aqui, fazendo adotando alguma estratégia aqui, e de acordo com a angulação, tendo em vista um ponto de referência do outro lado, com a angulação, e seguindo aqui um sistema que nós não vamos especificar qual é, daria para saber qual seria essa, mais ou menos estimando essa distância aqui, calculando e tomando algumas medidas desse lado de cá, com base nessas angulações aqui, que se daria para fazer com a bússola, nesse caso aqui utilizando a bússola não como uma tomada como instrumento de navegação para tomar direção, mas sim utilizando a bússola como um transferidor, utilizando uma regra simples matemática para estimar qual seria a extensão disso aqui para, por exemplo, nesse exemplo que nós estamos dando, saber se esse cabo, por exemplo, daria ou não para lançar, por exemplo, a pessoa que fosse cruzar a margem. Isso é perigoso, mais uma vez, né? Em situações extremas só, lançando algo amarrado para saber ou não se essa corda, por exemplo, daria para amarrar ou não num ponto de ancoragem que nós estamos detectando do outro lado, por exemplo. A bússola, por exemplo, é mais um instrumento versátil, nesse caso aqui, não só nesses tempos de conflito, que podem ocorrer esses problemas com o sistema de navegação de GPS, mas também, nesse caso aqui, servindo como transferidor para tomar, mediante essas angulações, uma regra simples matemática, tentar estimar a distância do outro lado, nesse exemplo nosso aqui, para ver se o cabo aqui, a corda que estivesse, daria para chegar a outra margem. Portanto, mais uma funcionalidade da bússola, por isso nós sempre recomendamos, se possível, uma bússola magnética com base plana, facilita bem essa tomada de ângulos.
para levar nos equipamentos aí quando for rastrear. Essa é mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.